Mas como que a gente vai obter esses aminoácidos, né, dentro da indústria? Então, o que eu posso dizer para vocês, basicamente, é que 100% da indústria obtém seus aminoácidos de duas formas, né? Ou por hidrólise enzimática ou por fermentação. E por que que eles utilizam uma forma ou outra? Vou entrar aqui um pouquinho mais a fundo para vocês. Então, no processo de hidrólise enzimática, um ou dois tipos de enzimas são usados para transformar um precursor de aminoácido no aminoácido correto. Então, nesse método, não há necessidade de multiplicar micro-organismos, né? Então, convertendo um aminoácido específico, e não há longo processo a partir da glicose. Então, o processo de reação enzimática é ideal se a substância precursora tiver um baixo custo, né? Então, os aminoácidos podem ser produzidos basicamente quebrando as proteínas, né? Conhecidas como método de extração. No entanto, a quantidade de aminoácidos na proteína fonte limita a quantidade de aminoácidos produzidos. E a extração não é boa para produzir quantidades em massa de aminoácidos específicos. Então, aqui a gente tem um esquema bem interessante, né, que mostra como que é feito esse processo, né? Então, vamos pensar ali que aquela estrutura roxa é uma proteína, né? A proteína é uma cadeia de aminoácidos, né? Então ela vai entrar, a gente vai ter uma proteína com um sítio de ligação específico, ela se acopla ali naquela enzima, aquela enzima ela vai dividir essa proteína, né? Nesse caso em dois compostos diferentes, e depois vai liberar esses compostos, né? Então nesse caso aí, o composto vermelho e azul que foram formados são dois aminoácidos diferentes, né? Então através de uma base, né? De uma fonte de proteína, né? Normalmente são utilizadas fontes vegetais para fazer esse processo. Então a gente consegue então fazer essa quebra das ligações através de uma ação enzimática e com isso ir obtendo as cadeias de M-aminoácidos que a gente chama, né? Que imitam picos de aminoácidos a partir do momento que a gente vai identificando o que eles são. Então, como eu disse ali para vocês, esse processo, né, a quantidade de aminoácidos e os aminoácidos que vão ser obtidos é muito dependente da matéria-prima, né? Então, esse método é bom se tu já tem uma matéria-prima com os aminoácidos conhecidos e tu quer exatamente fazer a obtenção daqueles aminoácidos específicos, né? E a outra forma, né, que dentre dessas duas, apesar de ser o predominante entre essas duas, a fermentação é muito mais predominante, né? É um processo onde os aminoácidos são produzidos fermentando ingredientes com micro-organismos, então, como bactérias probióticas, por exemplo. Então, esses micro-organismos transformam os ingredientes em alimentos e outras substâncias necessárias aos micro-organismos. Então, nesse processo de fermentação, os ingredientes como o melácio são adicionados a um meio de cultivo, onde vai estar aqueles micro-organismos, né? Isso justamente para ajudar os micro-organismos a se multiplicarem e formarem, então, os aminoácidos ou cadeias de aminoácidos. Os micro-organismos vão conter enzimas, né, que podem servir como catalisadores, né, ou seja, acelerar essas reações para decompor e sintetizar novas substâncias. E o processo de fermentação é uma série de reações que vai envolver aí entre 10 a 30 tipos de enzima diferentes. Então, para produzir o aminoácido usando micro-organismos, primeiro é preciso encontrar os micro-organismos que tenham um forte potencial para produzir aqueles aminoácidos, né? Então, 1 grama de solo natural, por exemplo, contém cerca de 100 milhões de micro-organismos. Então, a partir disso, a gente tem que isolar esses micro-organismos, né, e ver o potencial de cada um deles e o que eles podem formar. E o que eles podem formar é extremamente importante, porque já vou entrar um pouco mais a fundo dentro desse processo, e esse esquema que está ali embaixo vai representar bem. Então, quando o micro-organismo correto, digamos assim, é encontrado, né, o micro-organismo certo para obter aquele determinado aminoácido, é necessário envolver as melhores cepas para obter os micro-organismos com melhor potencial, né? Então, a quantidade de aminoácidos produzidos vai depender da quantidade e da qualidade das enzimas que eles vão produzir. Mais aminoácidos podem ser produzidos se as enzimas para produzir esses aminoácidos certos forem mantidas em condições ideais. No entanto, menos pode ser feito se essas condições não estiverem presentes. Então, por exemplo, se a gente pegar esse esquema que está apresentado aí no slide para vocês, digamos que o micro-organismo tem a via metabólica A entre parênteses, B entre parênteses, C entre parênteses e D, onde A, B e C em parênteses vão ser as enzimas. Para produzir quantidade de aminoácidos C, por exemplo,
as enzimas A e B precisam ser mais ativas do que a enzima C, que não deve ser ativa. Por quê? Porque se a enzima C for ativa, ela vai produzir o D. Então a gente tem que entender, por isso que a gente tem que saber qual que é o micro-organismo certo, para que naquele determinado momento ali das quebras, das ligações ali, ou de onde ele estiver atuando, a partir de determinado momento ele não atue mais ou não seja eficiente para isso, para que a gente tenha aquele determinado aminoácido. Então, isso deve ser feito através do desenvolvimento de deformações apropriadas e que pode ser utilizado várias técnicas que não cabe aqui a gente ficar indo muito a fundo neles, né? Então, para produzir os aminoácidos, os tanques de fermentação são preenchidos com melaço e ingredientes açucarados, né? Como cana-de-açúcar, milho e mandioca. Isso para que eles tenham energia, né? Fontes de energia, alimento e tudo mais. Então, são alcançadas condições ideais para agitação, suprimento do oxigênio, temperatura e níveis de pH. Nível de pH é extremamente importante porque em determinados níveis de pH aqueles micro-organismos vão ser considerados ativos. Se a gente fizer uma alteração muito brusca, a gente pode impedir o crescimento ou a multiplicação daquela população e com isso tornar eles inativos. E os aminoácidos desejados são então purificados a partir de caldo a caldo fermentado, né? Então tu obtém ali os caldos, depois tu vai fazendo a purificação e obtendo ali os aminoácidos de interesse.